Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação, né? Um pouco triste, né? Como o trabalho que a gente sempre faz. E já filmei essa casa, postei no canal, mas não tinha feito investigação. Então a gente vai fazer a investigação agora. Aqui uma cozinha que tem aqui, já do lado aqui, porque dentro da casa mesmo em si é soalho, como é tempo de colheita, o que acontece? Os bichos vêm tudo para dentro de casa. E eu já entrei na casa quando eu filmei já com medo, né? Morrendo de medo, porque o rapaz que trouxe a gente falou, ó, essas casas aí é cheio de cobra. Já mataram até 3, 4, o povo colhendo, né? Acabaram passando por cima de umas 3, 4 aí, cascavel. E então a gente sabe que tem. E a gente já entra com medo. Mas vamos ficar nesse cantinho aqui e a gente vai fazer essa investigação. Meus amigos, passaram para nós que aqui morava uma família, né? E viviam muito bem a família. Só que com o passar do tempo aí, os filhos cresceram, já rapaz e tudo, e a mulher começou a trair o esposo. E ele começou a desconfiar devido ela sair muito, às vezes à noite ela saía assim para ir no mitório, que aqui é mitório, né? E eu acho que vocês sabem, banheiro, gente, mas era conhecido como mitório, porque aqui é muito antigo, né? E sumia. Ia lá no mitório, disse que estava com dor de barriga, que é pro lado de fora de casa, né? E às vezes teve vez dele pegar e ir lá no mitório para ver, não via ela, lá, eu não fiquei no mitório não, porque esse mitório tá muito velho, não sei o quê, e ele começou a desconfiar. Até que ele descobriu que ela estava traindo ele. E ele chamou ela, eles brigaram muito, teve muito, né? Os filhos tiveram que apartar, porque já estavam rapazes, né? Aí já se casaram. Os filhos estavam noivos, acabou casando, e ficou só um filho dentro de casa. E eles iam brigando por causa disso, mas ele não separava dela. Ele, mesmo sabendo que ela estava traindo, ele não separava dela. E ela acabava fazendo de novo. Daí, mas aconteceu, e acabava fazendo de novo. E aí ela era muito conhecida na região devido ela ficar com vários homens, né? E ele fingia que nada estava acontecendo. Acho que ele gostava dela demais e acabava ficando, né? Porque ela já estava com mais de 40 anos, mas ainda estava bonitona, né? E ele já estava com 50 e pouco, porque a mulher se cuida mais, né? Por mais que seja naquele tempo, ela ainda se cuidava mais. E ele já aparentava até ser mais velho que ela. Bem mais velho que ela, ele era mais velho que ela, mas aparentava bastante, né, já estava bem, e ela não tinha jeito, né, o povo comentava, falava dela, passava olhando ela assim, né, nos carregadores, na casa, e ela estava nem aí, ela não trabalhava na roça, ela estava sempre se cuidando, quem trabalhava na roça era ele, e ele acabava fingindo que nada estava acontecendo. Até que um dia ela resolveu ir embora. Ela resolveu que os filhos estavam casados e ela tinha, eu não sei quantos filhos ela tinha, né? Não sei se eram 2, 3, não passaram isso para nós. Só sei que tinha um que morava ainda com eles, né? Que era o mais novo, que já estava rapaz. E o outro tinha casado, não sei se ele era filha, então a gente não sabe, por isso eu não posso passar para vocês certinho como que era. Mas tinha um filho ainda que morava junto com eles. E ela chegou em casa, juntou as coisas e falou que ia embora. E ele enlouqueceu, falou que ela não ia, para ela ficar, chorou para ela ficar e ela não ficou. Ela falou que tinha arrumado uma pessoa que ela gostava e que dessa vez ela ia embora.
E ela juntou as coisas dela e foi embora. E ele ficou morando com esse rapaz. E os dois trabalhavam na roça. Ele chegava em casa, ele fazia a janta, fazia tudo, né? E diz que ele chegou em casa, fez a janta, deixou a jantinha tudo pronta. E ele bebia muito, né? Ele já bebia quando estava junto com ela. E aí ele começou a beber demais. Demais, demais mesmo. Ele vivia à base de álcool depois que se separou, né? Fazia umas coisas muito doidas quando ele bebia. Ele falava que ia buscar ela, falava que ia provocar o desencarne do cara e que ele ia buscar porque ele não vivia sem ela. Foi atrás dela, ele tinha bebido, foi atrás dela e para ela voltar para ele. Encontrou onde que ela estava, né? Você vai voltar para mim. Você tem que voltar para mim. E ela falou que não. Ela não ia voltar, que ela não queria mais. E quando o filho quisesse ver ela, que fosse visitar ela. E cada vez que ele ia atrás dela, e quando o homem aparecia lá, para ele sair do pé dela, ele voltava mais mal. Aí ele bebia mesmo, aí ele encharcava. O filho dele às vezes saía à noite para ir no terço, ou para ir na casa do amigo, né? Porque assim, antigamente o pessoal andava muito assim à noite, aproveitava a noite, trabalhava o dia todo, para visitar o vizinho, ou ir no terço, ir na reza e essas coisas. Aí diz que ele saía, né? Porque ele tinha também uma namorada. E ele chegava, a janta estava prontinha, porque ele chegava, tomava banho e saía. Comia alguma coisa e saía. Mas quem fazia sempre a comida era o pai. Ele estava acostumado a fazer a janta. Já cozinhava a carne à noite, porque daí de manhã cedo estava a comida pronta. E disse que jantinha pronto, tudo pronto, né? Daí ele começava a beber. E ele chegava, às vezes achava ele caído no chão, aí puxava ele, colocava no sofá. Ou às vezes puxava ele, fazia ele levantar, ir para a cama, às vezes nem tinha tomado banho ainda. E tinha dó dele viver daquele jeito. Então ele não deixou de visitar a mãe dele, falou que a mãe dele acabou com a vida do pai dele, sendo que o pai dele amava tanto ela, tanto ela. E um dia ele chegou, infelizmente, encontrou o pai dele dependurado. Né? Vamos falar assim, e vocês vão entender para não dar problema para nós. E o que a gente viu aqui, ó, eu vou depois, na hora de eu passar o K2, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu acho que é o mesmo lugar que ele ficou. Parece que ele subiu em cima do fogão e pulou de cima do fogão. Ele deixou a janta pronta pro filho dele, tudo prontinho, disse que tudo arrumadinho. E aí ele encharcou na bebida, né? E acabou aí provocando, né, o próprio desencarne. Isso é um momento de fraqueza, de desespero, porque ele não conseguia esquecer da mulher. E o inimigo se aproveitou dele para fazer isso, infelizmente. Diz que tem quase 50 anos que isso aconteceu aqui. Então, é muito tempo, né, gente? Diz que já chegando a 50 anos aí que isso aconteceu. A mulher ficou sabendo, né, e ficou muito mal. Parece que ela começou a ficar deprimida por causa disso, porque ela viu que era culpa dela. Então ela percebeu que o que ela fez brincou com o sentimento dele. Ele até aceitava quando ela ficava com outro homem, mas ele acabava aceitando, né? E todo mundo sabia da redondeza, todo mundo falava, mas ele não separava dela porque ele amava ela demais. E ela começou a ficar deprimida, aí então o cara que estava com ela, o homem que estava com ela, não quis ela mais. Não quis ela mais. Falou para ela que ele não queria ela mais porque ela gostava ainda do ex-marido, porque senão ela não ficava daquele jeito, sabendo que ele tinha, né, falecido e começou a ficar doente. Então, quando o filho dele chegou, encontrou na situação, sabe que é por causa dela, né? E começou a culpar ela também. Então, por isso que ela já começou a sentir culpada e aí o cara foi e largou dela. Aí ela voltou aqui para casa novamente. Só que ao voltar aqui, ela começou a sentir que o marido dela estava dormindo com ela. E ela começou a ficar perturbada da cabeça. Ela falou que não ia embora dessa casa, pediu perdão pro filho, né? O filho ainda estava morando aqui. Depois ele se casou também. E ela falou que não saía da casa porque aqui ela estava com o marido dela.
Ela disse que dormia com ele, ela fazia as coisas para ele, fazia café de manhã cedo para ele. Ela falou assim, eu vou compensar todo o tempo que ele sofreu vivendo aqui com ele. Mas aí depois que ela começou a ficar muito, muito perturbada, o filho dela pegou e teve que internar ela, né, num lugar psiquiátrico lá, porque ela estava com a cabeça bem atormentada. Ela conversava, o filho dela chegava aqui e ela estava conversando com o marido. E ele falou, isso não é normal, né? Então, começou a ter crises, coisas horríveis começou a acontecer com ela. Então, ele internou ela. E a casa ficou abandonada, né? Nunca mais ninguém morou aqui. Tanto é que eu acredito que essa corda que está pendurada aqui seja ainda do que aconteceu. Porque hoje em dia parece que as pessoas tiram, faz exame, faz isso. Naquele tempo não, né? Apenas tirou ele daqui e ficou aí de pendurada. Era para ser tirado, mas tanto ela também não quis que tirasse. Então, eu acho que seja ela ainda ou alguém, sei lá, mas se não morou mais ninguém aqui, não dá para entender o que aconteceu. Mas a gente sabe que tem espírito aqui. Eu percebi na hora que eu entrei, eu percebi que tem. E pode ser o espírito dele. Porque se ela falou que dormia com ele, levantava com ele, convivia com ele, é o espírito dele. E ela acabou ficando com problemas. E hoje nós estamos aqui para passar o K2. Dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, felicidade para vocês e que Deus transforme tudo em bênção, tudo que vocês têm nos ajudado em bênção, retribuindo assim milhões de bênçãos na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2 e eu tô toda cismada aqui, né, gente? Só esse cantinho aqui que não é de assoalho, né, amor? Então, pelo menos a gente sabe que aqui embaixo não tem. Ó, e o que eu falei que ia mostrar pra vocês é isso aqui. É muito estranho, né? Porque, olha aqui, tá amarrado, ó, tá vendo? Certinho, lá em cima, ó. Então aqui no meio da casa, perto do fogão, que é o lugar que ele fez, é estranho estar isso aqui amarrado e não ser ainda, não sei, não vou dizer que é porque a gente não tem certeza, né? Mas na hora que eu olhei, eu já falei pro Theo, eu falei, nossa, eu acho que nem a corda eles tiraram daqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar e com todo o respeito que nós entramos aqui. Por favor, a gente quer ajudar. O negócio andando aqui. Mas parece que era aranha. Aqui o sinal, ó. Deu sinal. Pode ser que gente, deu sinal. Também. Hã? Eu vi uma lagartixa, passou atrás de mim. Então pode ser lagartixa também. Eu tô sem óculos, né, gente? Então eu vejo só o vulto mesmo passando. Tem presença. Vamos pegar o Spirit Box? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. E você pode dizer seu nome para nós? É voz de homem, né? Meu nome é Rosa, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, por favor, para a gente se comunicar? Homero. É esse seu nome?
para mim não errar. É esse o seu nome que eu entendi, Homero? Acho que É esse mesmo. viu? Então acertei, né? Porque assim, às vezes a gente consegue entender direito. Homero, como eu disse, nós estamos aqui para te ajudar. E gostaria muito de saber se você é o homem que faleceu nessa casa, provocando o desencarne, e que tinha problemas com a esposa. Ah, eu sinto muito. É você mesmo, então. A gente sente, porque a gente ficou sabendo de tudo o que aconteceu. E Você trouxe? trouxe o quê? Trouxe? Trouxe. Você trouxe? Não entendi. O que é que você quer? O que eu trouxe? Ó, Pinga? é. Ixi. Deixa eu te falar. Na verdade, nós estamos aqui para ajudar você, né? A gente não trouxe bebida nenhuma. Acho que quando você faleceu, você estava num estado avançado de álcool, né? Será que é isso que você quer dizer? Mas a gente quer ajudar você. Isso, ajuda. Né? Não temos bebida aqui. Mas você disse que aceita a nossa ajuda para sair desse local. Sim. Então, é isso que a gente quer, ajudar você. Infelizmente, né, não temos, mas a gente ficou sabendo que você fez isso, que você fez, né, acabou provocando aí o desencarne, porque você amava demais a sua esposa. E ela não queria voltar para você, né? Foi embora com outro homem e não queria voltar para você. Esse foi o motivo? Foi. Entendi. Então este é o motivo por você ter feito isso. Ela, quando ficou sabendo que você tinha feito isso, né, foi ficando mal, o marido dela não quis ela mais, né, e ela acabou voltando a morar aqui. E ela falou que convivia aqui com você, que ela ia compensar tudo que ela fez com você. Então ela disse que conversava com você, ela dormia com você. E agora eu te pergunto, porque assim, é uma curiosidade minha, tá? Muita gente pode até me criticar de eu ficar perguntando essas coisas, mas eu tenho curiosidade de saber se você realmente conseguia se comunicar com ela. Você conseguia? Ele conseguia. Só que isso provocou um problema muito grande nela, né? Ela foi internada porque ela ficou... Todo mundo falava que ela estava louca, estava com problemas, porque ela vivia conversando com você. O que ele falou, amor? Embora? É. Você quer dizer que ela foi embora? Isso. Sim, ela foi embora porque levaram ela. Levaram ela queria ficar aqui, não queria sair daqui não. Porque diz ela queria compensar
tudo que ela fez para você, ela ia conviver aqui com você. Que ela se sentia culpada por você ter aí, né, feito o que você fez. Então ela disse que ia compensar, mas acabou ficando com problemas. Então levaram ela. Agora eu te pergunto, o que você sentiu? Você se lembra no momento que você desencarnou? Porque você provocou isso. Você se lembra? O que você sentiu? Como foi? Não. Talvez você não se lembre porque no momento que você fez isso, você estava, como que eu falo, encharcado, né, no álcool. E você estava ainda, não sabia, acho que nem o que estava fazendo, né? Mas no momento, teve um momento que você percebeu que você havia desencarnado. Isso. Então. E quando você viu que você estava desencarnado, estava aqui na casa que você morou, e sua esposa estava aqui, voltou aqui para casa, você ficou feliz dela voltar? Só sofro. Não tinha como você estar feliz porque você estava sofrendo. Mas mesmo assim você conseguia se comunicar com ela. Ela achava que estava fazendo bem para você, mas você ficou aqui devido ao que você provocou. A gente sabe disso. Quem faz isso não consegue fazer a passagem. Hoje mesmo eu estou aqui para te ajudar, mas você vai para tratamento, né? Vai passar por um processo aí, porque o que você provocou é muito triste e é complicado para você. Mas o importante é você sair desse local, né? E ter aí um processo de tudo isso. Depois a gente não sabe como que é, gente. Infelizmente, o sobrenatural deixa a gente, às vezes, sem saber o que está acontecendo. Mas a gente sabe que vai para um processo de tratamento. Eu não sei como é. Pelo menos é até onde a gente sabe. Mas o espírito, ele prefere sair daqui para ir para um tratamento. Porque ficar aqui, viu o que ele falou? Só sofro. Só tem sofrimento. Você não vê alguma coisa aqui? Alguma coisa que te perturba? Alguma coisa assim? A voz? Então você escuta uma voz aqui. Essa voz, você chegou a ouvir ela antes de você provocar seu desencarne? Você chegou a ouvir essa voz? Sim. E essa voz deve ter dito para você que ia ficar tudo bem, né? Que você ali fizesse isso, ia ficar tudo bem. Viu? A gente sabe disso, né? Infelizmente. E hoje você ainda escuta essa voz. E ela diz que vai ficar tudo bem? Não. Ela perturba você, né? Essa voz agora, ela está perturbando você. Que é o que acontece. É o que ela faz. Infelizmente. A gente sabe disso. Mas o importante é você sair daqui. Não vai mais ouvir essa voz. Você vai para tratamento, né? Talvez isso não seja um amor que você tinha, não sei explicar. A gente, na verdade, não sabemos. Porque não estamos aqui nem para criticar, nem para julgar, mas sim para ajudar um irmão desencarnado que está sofrendo. É muito sofrimento. Você consegue perdoar o que sua esposa fez com você?
Isso, é muito importante perdoar e também pedir perdão. Para Deus. Filhos, né? E você se arrepende do que você fez? Você tem arrependimento de ter feito isso com a sua vida? Se arrepende. Então, a gente vai deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir em paz. Eu posso deixar? E a gente vai deixar então. Consegue ver o anjo e a mentora? O anjo de luz, a mentora que está aqui do nosso lado? É eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, né? Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Homero, né? Ele estava aqui sofrendo as consequências do que ele provocou. Foi muito sofrimento, ele não conseguiu resistir, né? Foi fraco, ouviu aquela voz para que ele ficasse bem, ele não conseguia ficar sem a esposa dele. E ela, num ato de que ela era culpada, ela voltou para cá, mas também teve que ir embora devido ao que aconteceu com ela. Então não valeu a pena essa traição, não valeu a pena a separação, valeu nada disso. Porque, na verdade, a gente ficou sabendo que ele era um homem bom. Ele não era um homem ruim para ela. Então, e ela já com os filhos já adulto, acabou querendo ser feliz de outra maneira, mas não foi feliz. E ele também não. E a gente sente muita pena disso, porque o inimigo ele vem para destruir o projeto de Deus. Infelizmente estamos vendo isso todos os dias na nossa vida. E eu vou continuar pregando que Deus, muitas pessoas estão me atacando, que não são meus seguidores é de Deus, entendeu? Crê que Deus existe. Sempre falo para não perder a fé, porque a fé maior é no nosso Deus. Eu sempre peço para Deus, nunca perca tudo, mas não a minha fé, porque a minha fé é que me sustenta e sustenta a minha família, né? Então, eu creio, né, no Deus Todo-Poderoso e vou estar sempre, sempre pregando a palavra dele. Porque quando sentir algo vazio, quando sentir angústia, quando sentir algo que venha soprar no seu ouvido, que é essa voz do mal, diga assim, ó, pode ter certeza que vai melhorar. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda essa voz, todo esse mal que quer me atingir, está repreendido. E que essa luta eu venha vencer em nome de Jesus. A vitória é minha, eu declaro. Então, isso afasta o inimigo. Consagra seu casamento a Deus, consagra a sua vida, a sua casa, seu carro. Gente, eu consagro até minhas plantas, eu consagro a Deus, a comida de cada dia, temos que consagrar. Onde quer que eu ponhar a planta dos meus pés, que Deus consagre para que nada venha nos atacar. Nenhum mal. E nós temos que estar revestido do poder de Deus, para que essas coisas não venham a cair no nosso lar, essas tentações, essas coisas ruins. Porque Deus é maior, eu creio. Vamos orar por Ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Romero? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Homero conseguiu ir para tratamento. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.